Oi, Tati. Espera aí só um pouquinho. Vanessa, seja bem-vinda. Aline, Roberta, Marisa. Vamos esperar um bocadinho e a gente já chama a queridíssima Tati. Vamos falar sobre constelação familiar nas escolas, os vínculos com os professores, o papel dos pais nesse processo. Esse é um assunto... Oi, Fernanda! Esse é um assunto tão bonito da gente se falar. Para mim, uma das partes mais bonitas da constelação, quando a gente entra nesse conhecimento, adentra nesse campo das escolas, o papel dos pais nas escolas, as escolas em relação aos pais e, claro, as crianças. Então vamos falar com a Tati, fofíssima. Olá, pessoal. Olá, Simone, boa noite. Harmonize. Oi, Roberta. Bora lá, pega esse aviãozinho que tá aqui, gente, no cantinho. Manda para todas as mães, todos os pais que têm crianças na escola. Acredito que daqui vão sair questões sobre aprendizado, dificuldades no aprendizado, TDAH, enfim. Vamos trazer um pouquinho de tudo aqui. Olhar para nossas crianças, para os nossos filhos. Vamos lá. Tô dando só 5 minutinhos, tá bom? Oi, Nádia, sua linda. E essa live é bacana para você também, hein? Muito bem. Pessoal da agência, só um momento. Tô dando só 5 minutinhos para o pessoal entrar. E já vou chamar a Tati aqui. Então vamos lá. Boa noite, boa noite. Fernanda Alves Porto. Então vamos lá. Olá, Emily, Drica, Arte Bem Querer, olá, olá. Pessoal que tem o nome do Instagram, o nome da empresa, coloca o teu nome pra gente poder se comunicar melhor. Aí eu não chamo vocês pelo nome do Instagram. Então vamos lá, vou chamar a Tati aqui, tá? Ô Tati, você quer mandar uma solicitação pra mim, por gentileza? Eu consigo aqui. Ah, eu consigo. Tati. Foi, Tati. Oi, Carla. Sua linda. Amanhã tem sessão, hein, Carla? Oi, Tati. Oi, Xará. Bom? Tudo bem, Tati? Bem, tudo bem. Fala, meu marido, eu te amo. Bora, marido, ouvir essa live aqui que é super importante também. Soraya. Muito bem, tudo bem, Tati? Eu tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Fazia tempo que a gente vinha se paquerando para fazer essa live, e não conseguia, né? As horas, né, Tati? Aí tem que arrumar a tal da agenda, né? Vai, não vai? Que horas que vai ser? Que dia? É isso aí. Eu de Mas quinta, deu certo. quinta é meu rodízio, então eu atendo até mais tarde, né? Uhum. Então, para mim é super tranquilo. De segunda também atendo até mais tarde, de quarta também. Então, são dias que eu aproveito que eu tô aqui no consultório e aí eu acabo pegando esses horários para fazer a live, né? Estamos aqui agora para Pode. falar de um assunto tão importante, tão gostoso, né? Eu e a Tati, assim, só para a gente contextualizar, é, nós nos conhecemos lá na Alemanha, né, Tati? Ai, muito chique isso. Foi um encontro ali, as duas perdidaças, para onde a gente vai, não entendemos a língua, foi incrível. Foi. Dias ótimos, né? A gente aprendeu muito. Eu fiz uma amizade muito bonita com a Tati, com a família, o marido, as filhas, todos uns fofos. Pena que moram tão longe da gente, né?
Mas foi uma amizade forte, né? Porque a gente, depois dessa viagem, a gente nunca mais perdeu o contato. É, Estamos sempre nos falando e valeu demais. é isso aí, é isso aí. Que bom, Tati. E aí eu queria muito, Tati, que você pudesse trazer um pouquinho desse conhecimento, ainda tão novo, tão recente, né? A constelação nas escolas, educacional, essa visão educação sistêmica que a gente vem chamando. Então, eu queria que você externalizasse mais isso para a gente, dividisse o seu conhecimento aqui com a gente. Acredito que aqui vão ter pais que precisam desse olhar, dessa ajuda também. Então, acho que é Uhum. importante trazer esse tema para cá. Então, Isso. a live sua, fico à sua disposição também aqui. Tá, vamos conversando, vou contando um pouco, né? Tudo E, bem. e você vai perguntando. Tô E vendo que o pessoal está bastante participativo, a gente vai respondendo, né? Vamos embora. Eu acho que é importante a gente começar dizendo que eu falo do lugar de professora mesmo, né? Então, assim, minha primeira profissão é essa, eu sou professora. E atualmente eu estou em sala de aula, trabalho com o primeiro ao quinto ano. Então, eu acho que isso muda muita coisa, porque às vezes a gente fica na leitura dos livros e né, nas experiências de outras pessoas, mas quando a gente vai para o contexto da sala de aula, vivenciar tudo isso que a gente está vendo sobre a educação sistêmica muda muito, muda muito. É um outro contexto, né? Então, assim, eu estou na educação há bastante tempo, há mais de 30 anos, e atualmente como professora. E como consteladora há menos tempo. E é importante a gente dizer que não necessariamente a gente precisa, como professor, ser constelador. Acho que essa é a primeira questão para a gente destacar aqui, Tati. A pedagogia sistêmica é uma postura de vida. Então, assim, eu começo a olhar para a educação e me atentar no que ela pode me proporcionar, enquanto, aí eu vou chamar de atores, né? Enquanto atores, enquanto essas pessoas que fazem parte do contexto escolar. ok. E essa história, lógico, que esse conhecimento, ele vem todo da constelação familiar. A gente aprende tudo isso com base na constelação familiar. Mas quando vai para a escola, a gente não chega na escola fazendo constelação, Hum, certo? Isso é importante. Então, eu, como professora e também como consteladora, não faço constelação familiar dentro da escola. No entanto, toda a minha postura é de uma pedagoga sistêmica. E ah, quem me deu essa postura, quem me trouxe essa postura, foi a constelação familiar. tá. Né? Isso é fundamental. Legal. E qual é a diferença, Tati? Explica um pouco para a gente. O que que é essa postura sistêmica na escola, né? No processo de educação. Então, tá, eu destaquei assim alguns pontos. Eu acho que o primeiro ponto mais importante, é a gente falar qual que é o objetivo principal da gente levar, porque daí aí eu vou fazer campanha, tá, Tati? Eu quero assim, Claro. qual que é a importância da gente levar a pedagogia sistêmica mesmo e difundir a pedagogia sistêmica para as escolas. Porque o papel principal desse trabalho é a gente unir a família e a escola. Sendo que a escola, ela está nesse papel. O que que é a escola? Então, são os professores, são os estudantes, são os conteúdos, é toda a legislação. Então, a pedagogia sistêmica, ela vai funcionar como uma ponte para estabelecer esse elo. E a gente, juntamente, a gente favorecer o sucesso educacional dos estudantes. Então, Tá, esse é um ponto, tá. tá? Aí a gente vai para a parte prática, né? E eu destaquei, eu elenquei alguns pontos que eu quero trazer hoje aqui. Quando a gente fala lá da constelação familiar, a gente fala muito do nosso lugar. Qual o lugar que eu ocupo dentro do meu sistema familiar? Então, quando a gente leva esse contexto para a escola, muda muito. Porque, assim, ó, como professora, qual que é o meu lugar dentro da escola como professora? E aí eu me coloco assim no lugar de somente professora. E isso é muito.
ser professora é muito, é muito. E é o suficiente, né, Tati? É o Sim, suficiente. E sim. aí, eu me lembro muito quando eu falo disso, daquele discurso que a gente tem assim, na Tati. A gente tem e a gente ouve, né? Ah, o professor é psicólogo, o professor é médico, o professor é pai, o professor é mãe, o professor é isso, o professor é aquilo. Não, Não é, professor, né? exato. E aí fica mais leve para o professor quando ele se coloca nesse lugar. Eu sou somente a professora, isso é muito e o suficiente. E aí eu não vou mais ter aquela dor nas costas, diminui aquele número de professores com depressão, com doenças dentro do ambiente escolar. Porque ali eu vou desenvolver o meu papel de professora, Tá, tá. né? Então, isso é uma coisa bem legal, assim, para trazer no ponto de vista do professor, né? Sim. E aí, o nosso olhar para as crianças. Quando eu olho para o meu aluno, quando eu olho para o estudante, eu já não vejo mais somente uma criança. Eu reconheço que ela leva para dentro da escola todo o sistema familiar dela. Ah, perfeito. Isso é Tá, muito importante, né, Tati? tá. Isso é muito importante, porque isso me faz refletir naquele diálogo, naquela conversa que a gente tem dentro do ambiente escolar. A gente fala muito assim enquanto professor. E aí eu posso falar porque eu sou professora, né? Sim, A gente fala muito assim. Ah, mas esse menino não faz tarefa também com o pai que ele tem? Ou também com a mãe que ele tem? Não é verdade? sim. Que os pais são os melhores pais. Os pais são os perfeitos e é o pai e a mãe que tinha de ser. Então, desse lugar, eu olho para o meu aluno, eu olho para o estudante e reconheço ali não, que ele não vem para a minha sala de aula, para a nossa sala de aula sozinho, Tá. mas ele traz todo o Então, não é contexto. só a criança, existe todo o sistema da criança que entra na escola também, certo? Exatamente. Muito bom. E me fala uma coisa, Tati, é considerado a escola, pela minha visão, né? Eu não estudei não me aprofundei na visão educacional. Tive algumas matérias, né? Mas não me aprofundei. Mas a escola é um sistema também, né? Com certeza. Ela é um sistema que a gente precisa destacar como pedagoga sistêmica e como consteladora também. É um sistema sagrado. É um Ah, sistema sagrado que tem um campo de energia, um campo que atua ali também. Então, o professor que tem essa postura sistêmica, Tati, ele reconhece os movimentos ocultos de dentro que existe ali dentro da escola. da... Então, por exemplo, é muito comum acontecer assim, ó, com crianças que têm lá, mais vou pegar um exemplo, uma faixa etária de 12 anos, 13 anos, um pré-adolescente, por exemplo. Eu estou pegando uma criança um pouquinho maior da que eu estou acostumada a trabalhar, porque isso é muito comum, né? Que apresentam notas baixas em todas as matérias. E aí, quando a gente foi ver, porque isso aconteceu, uma criança de 12 anos que apresentava nota abaixo da média em todas as matérias. E aí a gente pergunta para ele, o que aconteceu com o seu pai quando ele tinha 12 anos de idade? Para a gente lembrar, quando ele tinha a mesma idade que você tem agora. Porque a gente passa a ter essa sensibilidade de lealdade ao pai, lealdade à mãe. Sim. E aí a gente fala assim para a criança: você não precisa repetir essa história, você pode fazer algo bom com isso. Ah, então o professor que tem essa visão sistêmica, ele pode fazer isso. Porque isso já é uma constelação. Exatamente, é um movimento sistêmico bem profundo, né, Tati? Exato, essa fala é muito forte, né? Exatamente. Fala para resolução já da constelação, Uhum. né? Uhum. E isso mesmo. Quando a gente estava falando, por exemplo, que a família vai para dentro da escola, hoje mesmo eu tive uma conversa com uma criança, ela tem 9 anos, e eu perguntei para ela, comecei a conversar com ela, tocou no meu coração,
Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem muitas crianças, famílias indígenas, e ela tem as características de Índia terena, né? E eu perguntei para ela, falei, você mora com quem? Ela falou, eu moro somente com a minha mãe. Aí eu falei, o seu pai? Aí ela falou, eu não tenho pai. Ela falou, eu não tenho pai. Exclusão. Exclusão, né? Eu não tenho pai. E aí eu peguei e falei, bom, aqui eu vou, né? Porque ela olhou nos meus olhos quando ela disse isso. Eu não tenho pai. Eu falei, olha, eu vou te contar uma coisa. Eu vejo seu pai através de você. Que lindo. Olha, me arrepiou inteira. Que lindo. Tá. Tati, ela me olhou assim, sabe? Ela falou, por quê? Eu falei, eu vejo o seu pai através de você, porque ele te deu uma coisa muito importante. Tati, eu poderia ter parado aí essa fala com ela, Sim, não é no verdade? adulto para aí, né? No adulto Poderia, para aí. é, poderia ter parado aí. Mas aí ela devolveu, ela, assim, eu vi que ela ficou, né? Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, porque ele te deu uma coisa muito importante. Aí ela sorriu e disse assim, a vida, né? Ai, que lindo. Eu falei, sim, ele te deu a vida. Que fantástico. Então, veja bem, é um movimento de constelação, né, Tati? Sim. É uma constelação, né? Já é a constelação, Né? né? Aham, exatamente. E esse é um movimento que, quando o professor tem uma postura sistêmica, ele pode fazer. E como que ele vai ter essa postura sistêmica? Se trabalhando, né? Reconhecendo a força dos pais dele, olhando para os pais, para o pai e para a mãe dele, reconhecendo a força da origem familiar dele e se cuidando, se olhando, se trabalhando. Sim, sim. O que é interessante, porque depois que eu virei consteladora, até eu entrar na escola já muda o meu olhar, né? Quando eu entro na escola, eu vejo muitos sistemas. Então, a escola das minhas filhas deve ter o quê? 1.200 alunos, né? A maior escola da região ali. Então, são 1.200 sistemas familiares, mais o sistema familiar das três donas do colégio, mais o sistema familiar dos professores, mais o próprio sistema familiar, né, o sistema educacional, além das pessoas que servem a escola, né, que são as serventes, as tias da limpeza. Então, é muito sistema num prédio só. É verdade. E aí, assim, a minha dúvida, Tati, eu acho que é legal a gente trazer isso para os pais que estão aqui com a gente, como é que a gente faz isso se integrar? Uhum, Como é que a gente consegue olhar isso de forma integrada? uhum, muito bom. Tati, tem uma questão que é fundamental, que você, como consteladora, trabalha muito, muito forte isso, que é a questão da hierarquia, né? Sim. Da- que é a questão da hierarquia. Então, as experiências mostram para gente que quando os fundadores da escola se interessam por esse assunto, pela pedagogia, ele é como se esse assunto, esse tema, entrasse na escola pela porta da frente mesmo, sabe? Porque vem a partir dos fundadores, dos donos, dos diretores da escola. Ah, tá. E aí você vai trabalhando os sistemas. Porque aqui você está dizendo, por exemplo, dos sistemas familiares. E tem também, Tati, o sistema organizacional da escola. Sim. Por exemplo, uma observação que a gente sempre olha quando a gente vai falar de pedagogia sistêmica na escola, para os professores e coordenadores, é essa questão da organização, por exemplo, pedagógica. Então, às vezes, a equipe tem lá um professor que trabalha lá há muito tempo, que trabalha lá há anos, e aí vem uma pessoa de fora para assumir a função de coordenação, Tati. Sendo que a escola, né, no caso, poderia convidar, ou poderia oferecer essa vaga para um professor mais antigo, ou para um outro colaborador mais antigo da escola, respeitando a Ah, hierarquia, a ordem, respeitando o tempo de trabalho. como é dentro das empresas, né?
de outras empresas. de outras. Tem esse movimento. É. Aham. Porque antes de existir uma escola, eu entendo que existe uma ordem antes de tudo também. Porque antes de existir a escola, existe uma empresa, um CNPJ, né? Isso. Ah, que Aham. incrível essa visão. Então, você percebe, Tati, quantas coisas que tem na escola para se olhar? Então, tem o sistema organizacional, tem o sistema dos professores. Professores. Por isso que existe tanto emaranhado dentro das escolas, né? Uhum. Tantos E, tanto. Tati, você falando disso, eu me lembrei de uma outra coisa que eu tinha notado aqui e eu vou aproveitar essa deixa para contar aqui. Quando a gente percebe, né, essas relações ocultas que existem enquanto professor, a gente começa a perceber essa questão do emaranhamento e fica mais leve. Por exemplo, início de ano, Tati, você que tem duas filhas, aí você já deve ter vivenciado muito isso no começo de ano, quando as escolas montam as turmas, né? Montam as turmas, dividem as turmas, aí sempre tem aquela discussão entre nós, mães, né? Daí eu vou me colocar agora no papel do lugar de mãe, né? Ah, tirou minha filha dessa turma e foi para outra. Aí a gente vai lá na coordenadora. Ah, será que não tem como tirar, devolver minha filha para outra turma? Será que não tem como a minha filha não ficar com o sétimo A e ir para o sétimo B, por exemplo? E assim, né? E aí, quando a gente estuda as dinâmicas ocultas, a gente percebe que aquele aluno não foi designado para aquele professor aleatoriamente. Há uma história entre o professor e o aluno que se conecta. É Eles ressonante, é claro, precisam, exatamente. Eles precisam se encontrar. faz Eles todo. precisam se encontrar. Até me emocionei agora. Muito legal. É Faz muito legal. sentido. Ou E seja, aí a gente aquela turma foi formada, o campo, para aquele professor. o campo energético daquela criança ressoou com o campo energético daquele professor. Então, eles precisam ficar juntos. Eles precisam, eles precisam. E aí a gente vê, né, às vezes um aluno que agride. Tem uma história muito bonita de um aluno que agredia muito o professor. Ninguém entendia o que acontecia ali, né? E aí, quando a gente foi ver, foi fazer o trabalho, o professor tinha tido um processo tinha passado por câncer, a doença como um conflito, né, para ele. E tinha sido uma história de muita dor. E naquele momento, a mãe da criança estava com câncer. Ah, que aprendizado. Então ele agredia essa professora, ele agredia, e a professora disse para ele, né? Eu vejo você, eu vejo a sua dor. Que lindo. É bem, bem interessante. A É gente bem precisa interessante. levar constelação para todas as escolas. É muito bom, né? É muito sensível, é muito sensível. É muito sensível, muito intuitivo, né? E é importante que os diretores, os fundadores se interessem por isso, né? E um outro assunto, assim, muito comum, posso falar, Tati? Vai me interrompendo aí. Tati, eu planejei uma hora para a gente ficar aqui, tá? Então, Tá. e, Um e outro assunto, assim, muito comum, Tati, que a gente percebe. deixa eu só falar uma coisa. Para quem está assistindo, se já quiserem mandar suas dúvidas, de repente situações que seus filhos estão vivenciando na escola, se a gente puder ajudar a constelação, vai colocando aqui para gente, que a gente vai tentar, né? Ou pelo menos fazer um esforço para trazer uma luz aí, para trazer um caminho para vocês. Diga, Tati. E a gente pode ir compartilhando as experiências que a gente teve. Sim. Tati, a história da matemática, né? É muito comum as crianças encontrarem dificuldade com a matemática. Tati, e essa pesquisa eu fiz assim pessoalmente. Eu fiz em loco, assim, eu mesmo cuidei para verificar isso. Então, o que a gente constatou? Que as crianças, os estudantes que apresentam dificuldade de matemática, é lógico que a gente não pode generalizar, Sim. tá? Então, em sua maioria, as crianças que apresentaram dificuldade na matemática, elas têm é porque elas olham
Aí depois, se você puder até ilustrar aí com os bonequinhos, vai ficar melhor ainda. Tá. Elas olham para o casamento do papai e da mamãe. Então elas ficam, elas não conseguem somar o pai e a mãe, um mais um. Então elas fazem o papel de salvador dentro do casamento. Então ela perde tempo, ela se desgasta no relacionamento tentando salvar o casamento do pai e da mãe. Pai da mãe. Isso. E aí, isso interfere na matemática, porque a matemática é o cálculo, é a junção, é a união do pai e da mãe. E isso eu falo assim com propriedade, porque isso eu peguei, como a gente atende, né, várias crianças, como fazendo a constelação, a gente pode identificar isso e eu mapeei isso, né, porque aparecem muitas crianças. Tati, meu filho está com dificuldade de matemática. Foi muito interessante. Uau. Muito, muito legal. E essa questão, assim, do lugar, né? Quando a criança não sabe o lugar que ela ocupa em casa, né? Então, por exemplo, existem os irmãos que não nasceram, Tati, Sim, né? Os abortos voluntários ou involuntários, né? E a criança nasce nesse ambiente, ela não sabe qual que é o lugar dela. Se ela é primeiro filho, se ela é segundo filho, certo, Tati? sim. Quando ela vai para a escola, quando ela vai para a vida, né? Quando ela vai para a escola, ela não consegue se posicionar. Então, é essa criança que tem essa dificuldade de direita, de esquerda, de trabalhar com a rosa dos ventos. Ela não sabe geograficamente qual lugar que ela ocupa. Então, ela fica perdida mesmo nessas questões. Uau. Isso Então, a gente pode comprovar. existe também uma interferência da matéria sobre a criança, certo? Sim, certo. Também tem seu lugar no processo. Ai, que incrível, Tati. Uhum. A geografia é o lugar que eu ocupo no espaço. A matemática é a união do meu pai e da minha mãe. Certo, Tati? A língua portuguesa, como eu faço a interpretação disso? Eu vou ter que fazer o curso. Tati, é bonito, né? Meio poético, assim, é muito bonito, é muito legal. É, mas eu Uma compreendo outra, sistemicamente. um outro aspecto, Tati, que eu gosto muito de trazer, e assim, a gente sempre acaba contribuindo com as pessoas, né? O que a gente aprende, né, na constelação? Que o pai, o homem, né, o pai, ele tem esse papel de desbravar caminhos, né? Ele que leva para a vida, Sim. né, Tati? Me E ajuda aí se eu falar alguma vai a coisa fora. pulso para a vida, né? E, então, na educação infantil, na primeira semana de aula, é aquele chororê, né, Tati? Como tem criança que chora, 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 e a mãe leva, essa criança chora, e a mãe leva, essa criança É o chora. pai Quem que que tem? É o pai, Tati. faz todo Vamos sentido. falar aqui, vamos falar tudo aqui. O pai, a sugestão que a gente dá e funciona muito bem, é que o pai que precisa levar a criança para a escola, segurar a mão do filho e levar ele para a escola. Pegar e criança. E daí o pai chega lá, Tati, você sabe, você é mãe. Ele não fica, né? Ai, meu Não filho, é aí ele fala, fica aí. assim. Abre a porta. Tchau, fica aí. E vai, vira as costas e vai embora. E aí o menino fica, né? É o pai que leva para a vida. Então, funciona muito, muito mesmo, quando quando a família aceita essa sugestão de deixar o pai levar, ou então uma figura masculina, né? Se a gente não tem ali a presença do pai. Uma figura masculina faz todo sentido. Uhum, E Tati, essa relação dos bullying na escola que vem tendo tanto, né? Vem tão mais acentuado, né? uhum. Como é isso? Qual é a visão sistêmica para isso? Tá. E, Tati, o que a gente identifica é assim, ó. Muito legal você falar disso, porque é bem um pouquinho. Não vou dizer que é polêmico, mas é um outro ponto de vista, Tati. Veja bem.
a criança, o estudante que pratica bullying, ele está a serviço da vida. Ele Sim. está a serviço de alguém dentro da escola, certo? Então, o Dentro que da que a gente escola. identifica dentro da escola? Mais especialmente na criança que ele está agredindo, tá? Ah, ok. Então, eu pego o exemplo dos elefantes. Quando o elefante nasce, o filhote, ele fica lá caído no chão. O que a mãe faz com ele? A mãe empurra, a mãe empurra, a mãe empurra, 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 empurra. Então, é esse o papel da criança que pratica o bullying na escola. Ela olha para aquela criança que não quer, que demonstra, tá? Não vou generalizar. Ela olha para aquela criança que demonstra não querer seguir na vida, que olha para a tristeza, que olha para a morte. E o que ela faz? Ela agride. Então, Percebe, Tati? nossa, é tão polêmico quanto o assédio, quanto o abuso sexual na constelação familiar. É, né? Sim, tanto quanto, tá? Mas assim, o mais importante que a gente precisa entender é que a criança que pratica o bullying, ela está a serviço também, Tá, tá? Então, ela está fazendo isso por quê? tá, O que ela provoca com esse movimento? tá. Deixa eu só explicar para quem está ouvindo aqui o que que é esse estar a serviço. Isso, Tati. Quer explicar? Explica você. Não, pode explicar, Tati, fica à vontade. A visão da escola, assim, você traz exemplos. Pode, que eu estou encantada. Eu vou ter que fazer esse curso de constelação educacional. Mais 2 anos. Bom, né? Ô, meu pai! Você quer que eu fale? Pode falar. Não, eu compreendo assim, Tati, que o estar a serviço é estar desenvolvendo uma função no Isso. ambiente escolar. Hum? Então, essa criança, quando eu falo, essa criança está a serviço, ela faz isso porque ela está com um objetivo ali, ela tem um objetivo naquele espaço, naquele ambiente escolar. E então, a criança que pratica bullying, ela provoca o outro para o outro acordar para a vida, para o outro se movimentar. Isso, ok, entendi. Tá? Entendi. Isso Tá, não significa que a gente não tenha que trabalhar, que fazer todos os procedimentos que precisam ser feitos. chamar Mas atenção. a gente não pode pegar essa criança que a gente chama de vítima e colocar ela nesse lugarzinho de coitada. Vítima, porque toda vítima busca um salvador. Exato. Isso a gente percebe muito esse movimento. Toda vítima, seja no sistema familiar, nas escolas, no empresarial, busca um salvador, alguém que venha tirar ela daquele lugar. E talvez Uhum. é a própria pessoa que está fazendo bullying, né? Exato. Talvez a gente, quando a gente está ali no papel, na função de coordenador, a gente acaba fazendo o papel de salvador também, né, da vítima. Então a gente tem que ficar atento e ser sensível a entender todo o contexto. Porque a criança que praticou bullying olhou para essa criança, praticou bullying com essa criança, com esse estudante. Eu preciso olhar para isso. Então, mas quando uma criança pratica bullying com outra, os dois estão a serviço de algo, certo? Certo. Alguém está querendo compensar alguma coisa aqui, né? Aham, aham. Mas isso é da escola? É compensar algo em desequilíbrio da escola ou do próprio sistema familiar? Do próprio sistema familiar. É do sistema familiar. Do sistema familiar. Do sistema familiar. Então, por isso que muitas vezes a escola se isenta do bullying? A escola se isenta do bullying. Também, sistemicamente falando, ela compreende que aquilo não é? Ela não consegue fazer a leitura oculta, ela não consegue olhar para aquela criança e entender que essa criança traz uma história no sistema familiar dela. Ela acha que aquilo é daquela criança. Porque não é, o Bert Hellinger, ele tem uma frase que eu acho que explica isso, assim. O Bert Hellinger fala assim, Tati, todas as crianças são boas. Tá? O que isso quer dizer? Ele quer dizer que se uma criança praticou bullying, há algo oculto ali, há algo do sistema familiar daquela criança que precisa ser olhado, que precisa ser visto, que precisa ser
olhado, né? Sim, sim. A Gleice está perguntando, né? Mas o que está oculto? Então, só quando a gente abre uma constelação é que a gente consegue identificar o que está oculto. Uhum. Fala, a criança está, Gleice, né? É Gleice. Quando a gente fala que a criança está a serviço de algo, é que ela está, por exemplo, por que a criança adoece? Porque ela está a serviço desses pais, dessa família. Então, ela vem para compensar algo que está em desequilíbrio naquele sistema familiar. Então, provavelmente, uma criança que comete bullying, ela também, ou ela está sendo bullyingada, né? Ou ela está vendo a mãe sendo bullyingada pelo pai, ou o pai sendo bullyingado pela mãe. Então, quando chega na escola, ela tenta compensar isto. Tô certa, Tati? Exatamente. Caramba, Tati, sabe o que que tem funcionado aqui? Assim, tem uma prática que aqui tem sido bem legal. É, alguns coordenadores que conhecem a constelação, eles não podem, não são consteladores, né? Eles encaminham, agora eles apresentam, sugerem para os pais para que façam a constelação. perfeito, Sugerem. E tem dado, assim, tem sido muito, muito bacana. Tem perfeito, sido perfeito, bem interessante. perfeito. Porque, como você disse, né? Como que vai revelar o oculto? Tem que ser a partir de uma constelação familiar. Porque na escola, o professor que tem essa postura sistêmica, o coordenador pedagógico que tem essa postura sistêmica, ele vai fazer toda essa leitura de que essas crianças estão a serviço, de que há algo oculto ali, de que tem um equilíbrio, um desequilíbrio acontecendo, ele vai fazer toda essa leitura. Mas se os pais quiserem aprofundar isso, olhar para isso de modo mais profundo, a constelação pode ser o caminho. Então, por exemplo, aquela criança indígena que disse que não tinha pai, ali Sim, você percebeu, a criança falou que estava oculto, né? Então ela trouxe para o consciente aquilo que estava oculto e você ali atuou como uma professora sistêmica, né? exato. Agora, quando a criança não manifesta, e até falando, respondendo algumas perguntas aqui, quando ela não manifesta, a gente precisa abrir essa constelação, esse campo familiar, para entender o que está oculto nessa família, né? Então, pode ser morte de um dos pais, que é o amor interrompido, pode ser um processo de separação, e aí tem muita raiva dentro do sistema familiar, vingança, né? É, doenças. Agora com Covid, gente, assim, quem é pai, né? A gente vem falando muito isso nas redes sociais. Tanto nas empresas quanto nas escolas, as pessoas estão voltando à sua rotina e a gente tem que olhar com muito respeito para essas pessoas que estão voltando, principalmente as crianças que perderam seus pais na pandemia. Então, existe aí um cuidado muito especial que a gente vai ter que ter daqui para frente. Eu acho que isso é importante a gente colocar aqui. Então, ensina teu filho que perdeu o pai, um amiguinho perdeu um pai, perdeu uma mãe, ensina como receber esse amiguinho, né? Dizendo eu sinto muito pela tua dor, né? Tô aqui com você, sou seu amiguinho, pode contar comigo. Então é muito importante vocês, pais, levarem um pouco dessa solidariedade, né? Para essas crianças. Ensine seus filhos que provavelmente alguns amiguinhos perderam seus pais na pandemia. Então, isso é muito importante a gente falar, né? Então, Muito legal, Tati. Isso. assim, o que aqui eu não sei quem, eu não consigo enxergar aqui, mas pela sua experiência, o que poderia estar oculto? Então, Heloísa, Heloísa, só abrindo essa constelação para a gente, se a criança não manifesta, se a criança não fala, a gente não consegue dizer o que pode estar oculto. Pode ser tudo, um aborto não reconhecido, a morte de um irmãozinho, morte dos pais, separação, raiva, Uhum, mães e pais narcisistas, que as crianças nem sabem o que é isso ainda, mães e uhum. pais controladores, problemas de vício. Nossa, gente, aí tem Um muito. monte de coisa. Por exemplo, a gente pode contar uma história aqui. Não que isso seja para todo mundo, né, Tati? Importante falar isso, mas assim, vou compartilhar algo. A gente recebeu uma criança que tinha TDAH. E aí a gente fez a constelação familiar com a família.
o que que foi, o que que revelou essa constelação? Isso não significa que seja assim com todas as crianças que tenham déficit de atenção e hiperatividade. Não. Foi nessa constelação que a gente viu Cada isso. constelação é uma história, tá, pessoal? Exato, isso, Tati. Essa com essa família a gente identificou que os pais tinham perdido o primeiro filho e essa criança era o segundo filho. Então, dentro do sistema familiar, ele não sabia qual era o lugar dele, ele ficava perdido, procurando e sentindo a presença do irmão. Tá, Procurando, sabe? Procurando e sentindo a presença do irmão. perfeito. E às vezes Então, a até gente... pior, né, Tati? Colocando essa criança como filho único, filho mais velho, também. carregando o peso desse sistema familiar por ser filho único, né? Por ser primeiro filho. E na verdade, não, a gente precisa respeitar muito isso. Porque eu concordo, a gente percebe mesmo, às vezes, comportamentos, até no adulto, quando faz constelação com a gente, e quando a gente abre a Ó, constelação, ele está compensando a morte de a morte de um irmão, ou um aborto dos pais, né? Então ele não sabe qual é o lugar. Só para vocês entenderem, Tati, eu vou explicar rapidamente aqui. É assim, legal, pessoal. Aqui, papai legal. e mãe, tá? Pai e mãe. Esse pai e mãe aqui, quando eles começaram lá no casamento, ou lá no namoro, enfim, eles tiveram um bebê. E esse bebê, para constelação, não importa se foi aborto provocado ou se foi aborto espontâneo. Aborto é aborto, né? Uma vida que não veio, tá? Que não, alguém disse não para essa vida, ou a criança não quis vir e ela disse não para essa vida, não para esses pais, ou os pais disseram não para essa criança e abortaram a criança. De qualquer jeito, existe essa força, existe esse feto, existe essa energia que foi gerada dentro do ventre da mãe. Por isso que a gente fala que não é só a mãe que aborta, pai também aborta. É o casal que aborta. Isso daqui é bom para a mamãe não ficar com peso, né? Com a culpa, a responsabilidade desse aborto. Então aqui, ó, essa criança veio, só que ela foi embora. Ou ela foi abortada, ou ela mesma não quis vir, aborto espontâneo. Aí vem a criança, vem o segundo filho aqui. 2 anos depois, a mamãe e o papai conseguem engravidar. Aí, olha só o peso que essa criança carrega. De ser filha única, de ser primeira, de não ter ninguém. Mas, ó, antes dela, existiu uma vida. Então, a criança, ela começa a manifestar comportamentos estranhos porque ela não sabe qual é o lugar dela. Peraí, ela é a única e primeira ou ela é a segunda? Então, o que ela fica fazendo quando exclui um aborto? Ela fica navegando pelos dois lugares, gente. E aí ela se Olha o movimento do hiperativo, né, Tati? dentro a criança hiperativa, ansiedade, o autismo, eu já fiz também uma constelação que o autismo também estava compensando, não um aborto, mas muito abortos nesse sistema familiar, né? Que mais? Dificuldades de aprendizado, essa coisa que você falou da matemática, porque ela é um ou ela é dois? Faz É, todo sentido agora quando de unir o pai e a mãe, né? Ô, Tati, e assim, ó, o lugar que a gente ocupa, o lugar que a criança ocupa no sistema familiar vai determinar a função dela, né? Porque se ela é filho mais velho, ela tem uma determinada função ali, né? Se ela é o segundo filho, ela vai ser o caçulinha da família, é uma outra função, né? Então, por isso que é tão importante a gente saber qual que é o nosso lugar, sim, né? de extrema importância. E se a gente inverte a ordem, pior ainda, né? É. Então, que bom. Bom ter isso, porque provavelmente a criança que não sabe qual é o lugar dela na família, quando chega na escola, ela também não vai saber qual é o lugar dela na escola, né? Exato. Ô, Tati, eu trouxe aqui, depois, se você quiser, eu Nossa, faço com você. ah, Ó, a gente faz com as crianças a construção de um óculos, ó, tá? Ele tá. escolhe uma cor e, ó, você vê, cada óculos sai de um jeito, Uhum. né? Ó, cada óculos sai de um jeito. E uma cor diferente, tá? Ó, trouxe aqui. E aí, o óculos conta a história pra gente do emaranhamento que ele tem no sistema familiar dele, Tati. A cor que ele escolheu
E o formato do óculos, ó, esse aqui é aquele do John Lennon, né? Então, todo sonhador, né? A haste direita representa o papai, Que a lindo! esquerda representa a mãe. Então, esse aqui, ó, por exemplo, está do mesmo tamanho. Então, ele toma o pai e a mãe na mesma proporção, né? Não é assim com todo mundo. Tem uns que fazem, vamos ver se eu acho aqui um diferentão. Tem uns, ó, que fazem bem diferente, assim, ó, barato, ó, Ah, né? que máximo, que incrível! Então, aí não dá para usar. Então, assim, quais são os emaranhamentos que... Olha esse daqui, Tati, que esse aqui eu sou grande e não quero ver nada, ó. Olha, ele se coloca. Né? Imagina o que tem dentro da casa dessa criança para ele fazer esse tipo de óculos, né? Aham, né? E aí a cor mostra, revela o emaranhamento dele. Então, assim, se ele olha para um bebê que a mãe perdeu, se ele está aqui a serviço de um sonho do pai e da mãe. Tem criança dentro da escola que manifesta muito isso. Ele está ali por causa de um sonho do pai ou da mãe. Que sonho que é esse? Ah, uma faculdade que o pai queria fazer, uma profissão que o pai queria. Ou às vezes até aquela história da inclusão, né? Às vezes o pai teve um primeiro grande amor antes de se casar com a mãe, mas essa mulher foi excluída da família. E aí essa criança, ela acaba vindo a serviço dessa primeira mulher, né? Lindo, E que as cores mostram essas histórias pra gente, elas contam essas histórias. E aí incrível. a gente, se aqui, Tati, uma hora se você quiser fazer, a gente faz junto, eu e você. Nossa, eu vou amar isso daqui. Eu vou amar. Vamos fazer mais duas, a gente faz online. Depois de Você é de Tampa, eu aqui do Mato Grosso do Sul. eu super Tati, olha esse aqui, ó. Caiu aqui no chão, peguei. Olha o tamanho dessa haste, ó. Toma pouquinho do papai e da mamãe. indo será que ela é criada pela avó? Na Ai, verdade, eu lembro bem dessa história aqui, ó. Na verdade, é uma criança que os pais se separaram. ah, Os pais se separaram e ela tava, o coraçãozinho dela tinha se fechado pro papai. ah. Você sabe que eu tenho tido muitas constelações sobre guarda compartilhada, Tati. Ah, E a gente sabe, né, pela constelação do direito, né? Pela constelação. Nossa, direito fugiu. sistêmico. Judicial, não é judicial, como é o nome, gente? Direito sistêmico, Tati? Sistêmico. Pela visão Sim. sistêmico, a gente a gente estuda que não é o melhor formato a guarda compartilhada. E eu vou explicar para vocês por quê, tá? Ó, papai, mamãe e a criança. Aí o pai separa da mãe. A criança, ela não consegue entender que os pais não se separam, porque quem se separa é o homem e a mulher. Mas na cabecinha da criança, o papai e a mamãe se separou, né? Só quando é adulto que a gente toma essa consciência, muito tempo depois. Eu só fui tomar essa consciência quando eu fiz meu primeiro curso de constelação ainda. Então, a guarda compartilhada é assim, ó, aqui existe uma casa, aqui existe outra casa. Então, a criança fica navegando pelas duas casas, ó. 15 dias em uma, 15 dias em outra, 15 dias em uma. O que acontece? Quando a criança começa a crescer, ela não sabe qual casa é a dela. Ela não tem uma casa, ela não tem raízes, estrutura. Porque ao longo da vida dela, ela morou em várias casas. E às vezes ela estava até na casa da avó. Então, ela se perde ao longo da vida. Esses dias eu atendi uma menina que ela não para em nenhum país, em nenhuma cidade. E ela fala, cara, é uma vontade assim, quando eu acho que eu vou fixar no meu apartamento, num lugar que eu não consigo ficar ali. Tanto que eu não compro móveis, eu não compro nada. Então ela não fixa trabalho, ela não fixa relacionamento, ela não fixa casa. Aí quando eu olhei para o histórico familiar dela, ela estava paralisada no momento em que os pais decidiram fazer a guarda compartilhada, porque antes ficava só Olha. com a mãe. Mas quando fez essa guarda compartilhada, aí ela se perdeu. Qual é a minha casa? Onde é o meu lar? Né? Uhum. O processo de separação já é difícil. Quando eu incluo, né, essa separação de casa, aí fica mais desafiador também. Então, para vocês, pais, é importante. Isso a criança leva para dentro da sala de aula também, tá, gente? Comportamentos dentro da Uhum. sala de aula. Criança que não para quieta, criança que vai toda hora fazer xixi, criança, enfim, externaliza, né, Tati? Você Uhum. pode já Isso mesmo. É, e eu acho que
a gente caminhando aqui para a reta final, né? Eu queria voltar a destacar essa questão da postura do professor, né? Porque dentro da escola a gente fala muito, a gente às vezes compra a briga, Tati, de uma mãe, por exemplo. Às vezes a mãe chega muito chateada na escola e compartilha alguma questão pessoal, por exemplo, de separação, né? Que você está contando aí. Ah, eu me separei dele, e aí ela fala, né, do ex-marido ali, do ex, né? E às vezes a gente, como professor, acaba saindo do nosso lugar e tomando as dores dessa mãe. Então é sempre importante a gente saber qual é o nosso lugar e lembrar que essa criança, ela tem o pai e a mãe ideal. Ah, mas o pai está preso. Ah, mas o pai é bem, né? É o pai dessa criança. É o Pai, pai que deu a vida. né? A criança apanha muito, crianças que apanham. Nossa, esses dias eu atendi uma menina que ela fala, Tati, eu levava soco da minha mãe, soco da Uhum. minha mãe, né? Então, É. tanto que ela veio constelar que ela não conseguia amar. Ela falava, eu não consigo amar, eu não sei o que é o amor. E aí, quando a gente foi trabalhar a constelação, ela falou, minha mãe já me pegava na escola me batendo. Então, eu entendo que o amor é dor. É dor, é verdade. Então ela não, ela tem problema de memória, ela não consegue. Por quê? Porque sempre que a mãe ia buscar na escola, ela apanhava, né? Então Uhum. ela associa, nossa mente associa que aquilo não é amor, né? Eu só queria receber um beijo e pegar na mãozinha da minha mãe, mas na verdade Uhum. não amava. Então Uhum. é uma ideia de valor diferente, né? Uhum. E aí eu acho que o melhor caminho uma sugestão é a constelação familiar, porque a constelação ela revela, ela mostra e ela te coloca nesse lugar para você poder olhar tudo isso, Tudo isso. né? É transformador, é transformador. É, Tati, a pergunta que vamos sempre vem, né? Criança constela? A criança. pergunta que sempre vem, né? É, Criança constela? Criança constela? Essa pergunta sempre vem, né? Então teve uma época, um momento aí que as pessoas, que os nossos professores, né, falavam que não era legal a gente constelar as crianças, depois algumas pessoas fizeram a constelação, e hoje a gente percebe que é um movimento muito natural, que é um movimento muito, muito livre, muito livre. E as mães, elas podem, a mãe pode tudo, né? As mães podem constelar pelos seus filhos pequenininhos, por exemplo. sim, Elas podem, se a criança for muito pequenininha, elas podem constelar pelos seus filhos. sim, E na escola, a gente pode também olhar os movimentos através desses jogos, né? Dessas brincadeiras lúdicas, que são as cores, que são os bonequinhos. Eles revelam os emaranhamentos das crianças menores. Eles não fazem a constelação, mas a gente pode fazer os movimentos sistêmicos que são muito profundos, né, Tati? isso. São muito fortes, fazem muita diferença e transformação na vida das crianças e dos Quando a professores. gente fala movimentos sistêmicos, às vezes são coisas. Eu já vou responder aqui as perguntas, tá, pessoal? Quando a gente fala movimentos sistêmicos, não é a constelação em si, né? Mas são movimentos, igual eu faço isso aqui, ó. Papai, mãe e a criança. Isso é um movimento sistêmico, ó. Eu estou trazendo uma consciência para você de qual é o lugar de cada um. E muitas vezes, numa constelação, agora mesmo, antes da live, eu constelei um rapaz, linda a constelação dele, muito bonita. E foi um movimento. Eu peguei ele do lado da mãe, coloquei ele do lado do pai, e aquele, um rapaz de 38 anos, mas ele chorava aqui comigo, mas ele chorava compulsivamente, né? Porque existe a técnica, mas existe também a nossa intuição, né? E quando eu fiz isso aqui, ó, eu tirei ele daqui da esfera da. Ai, eu que arrepiei agora. É lindo. Eu tirei ele, fiz assim, ó. Tirei ele daqui, coloquei ele aqui. Quando eu coloquei ele aqui, mas esse rapaz chorava compulsivamente, porque era isso, né? Para eu ir para o mundo, a vida dele não tava, alguma coisa não estava dando certo. Então eu preciso sair da esfera da mãe e vir para a esfera do pai. Só que a mãe segurou ele mais os tanto de filhos homens, porque essa mãe perdeu o pai aos 10, 12 anos de idade. Então também, olha lá o vínculo lá atrás, né? É. Crescem à toa. Então essa mãe segura os filhos com medo de perder,
Porque ela pensa que ela tá perdendo homens, né? Qual é o homem importante que ela perdeu lá atrás? O pai, né? Então, movimentos sistêmicos são isso, tá? E às vezes são falas também, igual a Tati falou do aluno, né? Eu vejo teu pai em você. Então, essa criança tem um pai, todos nós temos um pai e uma mãe. Quando eu falo eu não tenho pai, eu estou excluindo. E isso infringe uma lei muito importante da constelação. Gera um enorme desequilíbrio, né, Tati? Vamos às Sim. perguntas aqui? É, Então vamos lá, eu vou começar sim. aqui de baixo para cima, fora de ordem, mas na ordem, tá? Então vamos lá. Tá. Pode constelar pais e filhos? Isso é possível? Como, Tati? Não ouvi. A família pode constelar? Então vamos lá, Gleice, deixa eu separar umas coisas aqui, a Tati vai me ajudando, tá? A gente pode constelar família, a gente pode constelar criança, a gente pode constelar o que quiser, gente, até animal. Inclusive, semana que vem eu tenho uma live pra gente falar de constelação na área da veterinária, que é lindo, vai ser linda essa live também. Então, assim, a gente pode constelar, mas a gente primeiro precisa saber, e nós consteladores, a gente tem um papel de compreender o que está por trás desse quero constelar a família, né? Então, muitas vezes, uma mãe chega assim pra mim, Tati, eu quero constelar um tema porque eu não tô bem. Ok. Aí, às vezes, uma outra mãe diz assim, quero constelar minha família, porque tá tudo errado, meu marido tá... Ela começa a falar só do marido. Então, eu não vou constelar a família, porque o problema não é a família, o problema é ela em relação ao marido. E, às vezes, é por isso que o filho está doente, está em desequilíbrio na escola, indo mal na escola. Então, nós, consteladores, a gente observa muito a fala dos nossos clientes. Não é tudo, não é qualquer coisa que eu constelo. Então, quando você fala, posso constelar a família? Pode, mas a gente tem que entender qual o objetivo de constelar toda a família. Porque pode ser que tenha um filho ali que ele tá bem. Por que que ele vai constelar? Eu não, porque Uhum. se eu constelo algo que tá bem, ele vai se emaranhar. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Para que que ele vai se emaranhar, se vincular àquilo que não é dele? Então eu tiro essa criança que não precisa ser constelada, tá? Então quando você fala pais e filhos, isso é possível? É, mas precisamos entender o que está por trás disso. Eu investigo. Quando fala de constelar casal, por exemplo, claro que pode constelar casal, né? Mas se a mulher já chega assim, porque eu tenho raiva dele, porque eu tenho isso, porque tá tudo errado, aí eu falo, então primeiro eu tenho que constelar você. Porque existe algo atrás de você que tá fazendo com que você sinta raiva desse homem. Eu não preciso constelar ele, ele não me procurou. É você que está me procurando. Agora, se o casal procura, aí eu entendo que eles estão querendo compreender algo oculto que está gerando uma infelicidade naquela relação. Você também trabalha, Tati? Mesma coisa. E geralmente acontece isso, né, Tati? Quando às vezes vem a esposa pedindo para o marido constelar, pode saber, né? Ah, meu marido precisa constelar. Eu falo assim, pede para ele entrar em contato comigo, então. É Aí às vezes ele não isso. vem, né? Às vezes a pessoa fala, ai, Tati, meu marido vai constelar depois de mim. Aí eu falo, não, não quero falar com você. Fala para ele me mandar uma mensagem, eu quero saber se ele quer, se ele está disposto. Porque, gente, constelação traz muitas questões ocultas. Se a pessoa não está preparada para Sim, ouvir aquilo, para ver aquilo, eu posso piorar o cliente. exato. Eu não, É verdade. eu não faço de jeito nenhum. Mesma coisa. Foram alunas da Simone Arrojo? Não. Amo a Simone, sigo. Inclusive, estou para fazer um curso dela de relacionamento. Gente, olha, eu vou contar aqui, muito chique, viu? A Simone é a nossa colega lá do curso de Pedagogia Sistêmica, ela é minha coleguinha de turma, adoro a Simone. Ô, mulher sabida, né? Tava, Ela fez o curso de Pedagogia Sistêmica com a gente. então, é uma mulher incrível, podem ser Incrível. tem conhecimento. Ela foi, na verdade, discípula de Bert Hellinger, né? É. Ela saiu agora da Hellinger Schuler, mas não fiz ainda curso com ela. Também não, também não fiz. Com ela para ela montar uma turma de consteladores mais antigos para a gente trocar experiências. E ela falou, Tati, eu vou pensar, mas ela está morando no sul. Boa. Muito bem. Boa, eita, Nath, gostei dessa sugestão aí. Eu sinto falta disso, Tati, de nós Muito legal. amigos, a gente se unir e se reciclar, sabe? Trocar experiências. Eu sinto muita falta disso.
Então vamos lá. Entrei agora e eu vi que é ruim guarda compartilhada. Meu filho fica 3 dias comigo e 2 com o pai. Isso é ruim? Então, Helena, assim, Ellen, desculpa. Não é que é errado, não existe na constelação, não existe certo e não existe errado, gente. Existe o que é só, né? Então a decisão do pai, a decisão da mãe, nada é certo e nada é errado. Existe a decisão que foi tomada. O que precisa ser visto é o que está em volta disso, né? Como é para a criança ela se ver em dias alternados na casa de pais, às vezes até de avós, porque o pai não está lá. Então, assim, é sempre importante perguntar para a criança como é que você se sente, é bom isso para você? A gente sempre aconselha isso. Pergunta para a criança. É a criança que vai dizer se tá bom ou não, né? Porque no momento Ótimo. da separação, vocês olharam pelo lado dos pais. Ninguém perguntou para a criança o que a criança queria. Esse é o maior Uhum. erro num processo de separação. O que a criança quer, né? Mas Uhum. nunca pedir para a criança escolher entre um pai e uma mãe. Você quer ficar com a tua... Ótimo. E você quer ficar com a mãe? Nunca, gente. Nunca façam isso. Porque para a criança, pensa comigo, para a criança é doído ter que escolher viver com o pai ou com uma mãe. Para ela é assim, eu amo os dois. Eu amo os dois iguais. Como é que eu vou escolher alguém aqui? Nunca escolho, mesmo numa brincadeira. Papai vai passear. Você quer ir com o papai ou você quer ficar com a mamãe? Não. Nunca papai e mamãe. Você quer Ótimo. passear ou você quer ficar em casa? Nunca peça para a criança escolher entre pai e mãe, tá, gente? Então, Ellen, não é que é ruim. Quando a gente olha na visão sistêmica, a gente percebe que futuramente existem desvios com essa atitude, mas não existe certo ou errado. Cada criança, eu, por exemplo, meus pais se separaram e eu não sofri, claro, né? Tem sequelas e tal, mas eu não tive aquela revolta, aquela coisa. Para mim tá tudo certo, foi escolha deles. Já para o meu irmão foi diferente essa postura. Então cada criança vai reagir. O mais importante é pergunte. Tá tudo bem você ir pro papai? Tá tudo bem você ficar com a mamãe? Né? O que você quer agora? Você não quer ir hoje? Então, deixa a criança manifestar. Não imponha, tá? Meninas, existe ex-marido e ex-esposa? Claro, Gleice. Sim. Como fica isso no sistema? Uma dúvida aqui. Então, vamos lá. Como que é? Existe ex-marido, ex-esposa? Sim, claro. É. Claro, né? É que, na verdade, A gente a gente não fala ex, né? A gente fala primeiro, é isso. terceiro e quarto, enfim, tá? Então, Vai fazer parte para sempre, né, Tati? sempre. Então, quando eu falo ex, o ex vem de exclusão, Isso. né? E eu não posso excluir ninguém. Então, ó, eu e meu marido, tá? Meu marido teve um casamento antes de mim. Eu não sou a primeira, eu sou a segunda. E essa daqui não é ex, ela é a primeira. Olha como ela é. Olha, Aham. é uma delícia falar isso. É porque isso é verdade mesmo. Então eu tô trazendo aqui porque é bom. Bem legal essa pergunta, né? Porque o ideal mesmo era a gente incluir essa fala, né? Primeiro amor, primeira esposa. Bem Isso, legal essa pergunta. exato. Obrigada, Gleice. Bem bacana. Tati, a live vai ficar gravada, gente. Todas as minhas lives ficam gravadas, tá? Eu não tenho esse negócio de, vai ficar 3 dias, de breves. Não. Aqui, quem quiser, conhecimento está aqui, é para ser dado, né? Qual seria a dinâmica de uma criança roer as unhas? Quer falar sobre isso, Tati? Não ouvi, Tati, cortou. Como que Qual é? seria a dinâmica de Qual seria a dinâmica de uma criança roer as unhas? Tati, você sabe que sempre parece isso, essa história de roer as unhas, está ligado à questão da. Eu acho que eu posso, nesse caso, não sei, eu não gosto nunca de generalizar, né? Porque cada caso é um caso. Mas Uhum. o que a gente identificou é que essa dinâmica de roer as unhas está ligado com a questão da exclusão de um antepassado, geralmente ao avô ou pai dessa criança, Isso, exato. tá? Eu fiz Foi isso que você eu identificou. ação na área de constelação da saúde, né? E Ah, todas essas crianças que roem as unhas, que se cortam, a gente chama isso de automutilação. Então, a dor, ela é tão profunda,
que é melhor ela se cortar do que sentir a dor. É melhor ela roer a unha, sair sangue, do que ela ver aquele pai e mãe brigando ali. Então, tem bastante, tem que abrir também, tá, Janaína, nesse campo, não é? A gente não pode comatar, E, né? Ela já constelou questões de exclusão, eu já constelei questões de dores profundas, então tem que também abrir. Mas todo comportamento de uma criança, ele quer mostrar algo. A criança, ela mostra algo pra gente, seja através do roer as unhas, seja através de uma ansiedade, não importa, ela sempre vai mostrar algo pra gente. Então tem que abrir esse campo e olhar dentro dessa família por que a criança está manifestando isso. A minha filha roía a unha, e ela estava sofrendo bullying na escola, não tinha nada a ver dentro de casa. Mas a gente descobriu algo muito bonito no processo dela, né? Porque não sei nem se ela tá nessa live aqui, mas foi tão linda a história que assim, ela fez constelação, depois ela foi para terapia, ela fez outros processos e ela sofreu muito bullying, ela não sabia dizer por quê, a gente não conseguia compreender, né? E aí a minha filha, eu conheci meu marido, sei lá, em 3, 4 meses eu engravidei e ela nasceu prematura, então em menos de um ano eu estava casada com filho, né? E eu estava no auge da minha carreira, meu marido também. Então ela se sente culpada por ter vindo, ela se sente culpada por ter vindo, né? E ela se autopunia através do bullying nas escolas. Como se ela não tivesse no direito de estar aqui. ok. Então foi muito bonito o processo da minha filha, né? E um dia eu olhei para ela, que eu acho que foi o ponto chave, assim, né? E é quando ela me contou essa história que veio através da terapia, eu olhei para ela e falei assim, Vida, foi você que me transformou a mulher que eu sou hoje. Então não se sinta culpada, muito pelo contrário. Você devia estar muito feliz, porque eu só sou a mulher que eu sou hoje, porque você veio naquele momento. Então, nossa, o olho dela fez assim, ó. Pronto. Esse é um movimento sistêmico, né? Ali eu saí do meu papel de mãe, entrei ali na constelação É, e falei, vou tirar minha filha desse lugar, né? muito bonito. Então a gente tem que investigar, tá, gente? Era algo que a gente nem imaginava, né? Sempre a serviço da vida. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Sandro. Compensação de dor sempre, tá? E pela sua experiência, o que poderia estar oculto? Então, Heloísa, acho que eu já te respondi, né? A Heloísa, agora eu já sei quem é a Heloísa que está aqui. Ela está passando por uma experiência muito incrível, muito bonita. Acho que no momento dá para a gente constelar, Heloísa. Ela tem um bebê pequenininho e, enfim, muitas coisas aí. Então, Heloísa, o dia que você quiser constelar, mas aí eu faria essa constelação em grupo, não em bonecos. Fiquei felizona com um comentário sobre matemática. Meu filho arrebenta em matemática. Sempre me senti por ter me separado quando ele era pequeno. Sempre tentei deixar. Aí, ó. Tá certo, né? O problema não é separar, né? Isso. Como eu levo essa separação para essa criança? Como eu informo isso, né? A forma como é conduzido a separação, né? Tá. Uhum. E a criança segura do lugar que ela ocupa, qual é a função dela nesse sistema familiar. Aí dá tudo certo, né? Certo, exato, exato. Ai, Tati, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Meninas, aqui já respondi. Acho que para cá já pode falar de todas as matérias, o que elas significam. Ixi, gente, aí acho que só em curso. A Tati pode orientar vocês aí depois, qualquer coisa, né, Tati? Ah, eu posso. Posso fazer uma propaganda? Entrem lá no meu Instagram, de repente eu Por coloco lá, favor, né? faz isso sim, Tati. Ih, sumiu o sinal dela. Oi, um pouquinho aí. Voltei. Então, podem entrar sim no Instagram da Tati. Isso. Faz esse post, Tati. Faz assim todo dia uma matéria. Coloca alguma coisa assim para o pessoal. Para o pessoal, Boa, uma dica ótima de conteúdo. Vou fazer. com certeza. Muito bem. Eu acho que é isso, gente. Sou professora mais velha na escola. Lá sempre foi respeitada a hierarquia para a escola de turmas e dia de folga. Porém, agora não tive esta oportunidade. De que lugar devo olhar para isso? Aí, Tati. O professor mais antigo da escola, ele merece toda a honra, né? Sim. Ele merece ser honrado.
E não necessariamente ele precisa ocupar uma função de coordenação. Não é disso que a gente está falando. Mas ele, no lugar de professor, professor mais antigo na escola, ele merece, sim, toda a honra. Por quê? Porque ele tem coisas a ensinar, ele tem coisas a dizer. A gente acabou de dizer que do lugar que você está, o lugar que você ocupa, determina a sua função. Então, esse lugar de professor mais antigo te coloca num patamar de ensinar, de difundir conhecimento, de contar para as outras pessoas tudo o que você sabe. Então, te coloca num lugar de muita honra, de compartilhar conhecimento e conteúdo, né? Perfeito, que lindo, que lindo. Obrigada, Tati. É, eu costumo dar um exemplo. Todo mundo fala, né? Nossa, Tati, você cobra tão barato a constelação, né? Esse tão barato é comparado com outros consteladores, né? Então, eu nunca comparo o meu preço. Eu não sei eu não sei quanto a Tati cobra, eu não sei, né? E não me interessa também, porque eu não estou olhando para o outro, eu estou olhando para o meu servir a vida, para o meu negócio, para minha, enfim. E esses dias me perguntaram isso numa caixinha, né? Por que você cobra mais barato do que a Elza Carvalho, por exemplo? É, tá, te perguntaram isso. Olha isso, né? E eu diz assim, para nós consteladores também existe uma ordem. E se eu inverto essa ordem, eu gero desequilíbrio para mim mesma. Ó, A Elza, ela chegou, sei lá, acho que 20, 30 anos antes de mim na constelação. Por que eu vou cobrar o mesmo que ela hoje, né? Então, a mesma coisa dos mais antigos, os professores mais antigos. Então, eu tenho que respeitar isso. Se eu inverto, né? A gente vê muito constelador, sim, aí, cobrando acabou de ser formado, tá aí no marketing digital, tem 30 mil seguidores, começa a cobrar 700, 1.200. Não tem nada de errado. Você cobra o que você quiser, mas saiba que, em algum momento, isso vai entrar em desequilíbrio, porque você está invertendo a ordem das coisas. E o que mais a gente faz na constelação é observar a ordem das coisas. exatamente. Tá. Muito bonito. Muito legal isso. Isso também funciona para funcionários mais velhos da empresa? Eu vou fazer uma live empresarial, tá, Andy? Então, Legal. por aí um pouquinho. Esse mês eu tô com a agenda cheia, fazendo live, já são 9h15, tô aqui no consultório, não tô em casa. Então, eu vou fazer também. Semana que vem a gente tem uma live para falar de animais, dessa biosfera incrível, e depois eu vou com outras lives também, tá bom? Tati, eu quero agradecer. Ai, Tati, que A delícia. estimulou a olhar para a constelação, para a visão sistêmica das escolas, assim, por um outro olhar. Eu não tinha essa amplitude. Vou buscar, nem que seja um curso mais, né, não de 2 anos, porque eu não quero trabalhar com as escolas, mas que me dê essa visão, que me dê esse olhar. Obrigada, obrigada mesmo. Nossa, Tati, eu que agradeço por estar aqui. Que bom. Que delícia, que bom te ver de novo, né? Ainda que distante, O ano que e vem, poder falar disso. É, ai, se Deus quiser, né? isso aí, se Deus quiser. Tati, eu fico feliz, sabe, de poder falar disso. Eu acho, assim, que a educação sistêmica, ela é transformadora. E todos nós precisamos sim, ter contato com ela, como pais. Porque, Tati, o educador, ele é todo mundo que faz parte do contexto escolar. Então, o porteiro, o pipoqueiro, ele é educador. É, Não é? Ele é educador. Então, ele está em contato com os estudantes, em contato com os pais. Então, todas as pessoas que fazem parte, que atuam nesse contexto, são educadores. sim, E a pedagogia sistêmica, ela amplia a nossa visão, ela dá esse toque de sensibilidade e ela faz a gente olhar além. Eu não olho a criança somente, eu olho todo o sistema. Eu não olho o pai e a mãe somente, eu olho todo o sistema. sim, Tem uma outra história. sim. Então, aos professores eu deixo aqui o meu recado, se coloquem no lugar de professores, se cuidem, façam as suas constelações, né? Se olhem, E ó, tomem pai e mãe isso. e vamos seguir na vida. Muito obrigada. Muito obrigada, Tati. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por ter dividido todo esse conhecimento. Foi lindo, lindo. Eu E, que agradeço. de verdade, eu espero que esse campo das constelações nas escolas comece a se expandir cada vez mais para que a gente leve
mais leveza no nosso processo de educação, mais leveza para as famílias, para as crianças, para os professores, para os donos dos colégios, que a gente sabe que tem uma importância gigante para o nosso planeta, para o nosso sistema planetário, né? Exato. E é isso aí, firme e forte. Tá bom, Tati? Obrigada. A gente se fala. Obrigada. Um beijo para você e para sua família, tá? Para você e sua família linda também. Beijo, beijo, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Um beijo. Tchau, Tati. Tchau.